Antônio de Pádua Gurgel é o editor da obra literária Colatina, Sua Terra e Sua Gente, escrita pelo colatinense José Luiz Pisol. A publicação abrange o início do século XIX e o período a partir de 1850, abarcando também o século XX. Foi viabilizada pela Lei Rouanet e conta com apoio do SESI Cultural e da Findes. Esse projeto foi sugerido por um amigo meu de muitos anos, o César Daia Carneiro, que chamou atenção para o fato de que a publicação mais recente sobre a cidade datava de 1971, portanto, 50 anos atrás, né? E que, em função disso, ele achava que seria interessante a gente fazer um livro sobre a história de Colatina, sabendo que eu sou produtor cultural e editor, né? Aí ele perguntou o que eu achava da ideia. Eu achei que a ideia seria muito boa, etc. E me propus a desenvolver esse projeto, inicialmente elaborar o projeto e depois trabalhar por sua viabilização e finalmente produzir o livro. E contamos com a ajuda de muitas pessoas, inclusive o Lúcio Dalla Bernardina, ele é ligado à Findes, e tendo em vista as próprias atribuições do SESI Cultura, ele propôs ao superintendente Matheus que solicitasse a participação do SESI Cultura no projeto. E isso foi feito, e sendo que inclusive no lançamento houve uma apresentação do quarteto de câmara da Camerata SESI, foi lá em Colatina. O lançamento contou com a articulação também da Gisele Mafioletti, que é da equipe do SESI Cultura. Enfim, o SESI esteve associado a esse evento, especialmente desde o início, na verdade, mas principalmente na parte final. E agora tem o lançamento também em parceria com o SESI, vai ser um lançamento lá na Findes, e aí nós temos trabalhado com essa parceria já de algum tempo e esperamos continuar. A primeira pessoa que eu procurei foi o Adilson Vilaça, porque ele trabalhou muitos anos lá como assessor de comunicação da prefeitura. Eu o conheci lá, inclusive, na década de 90. Ele era assessor de comunicação, escritor, historiador. Então, ele foi a minha primeira fonte, a primeira pessoa que eu procurei. Além de me ceder algum material, ele sugeriu que eu procurasse o professor Ounei Braga, que é muito conhecido e mora lá em Colatina há muitos anos e que inclusive já escreveu livro sobre Colatina. Sugeriu também que eu procurasse o Altair Malacarne, que é um outro historiador também natural de Colatina. E isso eu fiz. É impressionante o acolhimento, a característica assim acolhedora das pessoas de Colatina que eu venho conhecendo ao realizar esse trabalho. Estou realmente impressionado. O livro é resultado de uma vasta pesquisa e tem muitas de suas fotos tiradas pelo próprio Pisol. Nosso trabalho ele começa com os botocudos, que eram os habitantes nativos da região, os índios botocudos. Aí depois a história da cidade mesmo, ela começa em 1890, quando chegam as primeiras famílias de imigrantes italianos, que se alojam numa área ali perto de onde era a estação do trem. E sim, fala também sobre a colônia Fransilvânia, que é de 1850, que foi uma primeira tentativa de colonização que acabou não dando certo. E a história de Colatina ela é pontuada por muitos fatos assim, de destaque. Por exemplo, da indústria também, né? Sobre isso tem uma coisa muito interessante. Mas Colatina, durante 10 anos, de 1953 a 1963, foi o município que mais produzia café no mundo, né? Nessa época era um município extremamente próspero, havia muita riqueza circulando, muito dinheiro circulando, em função da exportação desse café que era produzido lá.
O processo de desenvolvimento da cidade, ele se baseou durante muito tempo no café. Mas depois de algum tempo, especialmente depois da década de 60, 70, porque até então os pais davam para os filhos um pedaço de terra para plantar café e para as filhas uma máquina de costura. E aí a indústria têxtil, quer dizer, essa foi a origem dessa atividade têxtil que é tão destacada em Colatina, né, que é, se não me engano, acho que é o primeiro polo de produção de tecidos do Espírito Santo. Então tem aí o empreendedorismo feminino. Também. E Gurgel, e agora? Com essa questão, né, você faz muitos livros pela Lei Rouanet. Como é que fica agora, nesse momento que a gente está vivendo, essa produção da sua editora, Protexto? Nesse ano de 2019, especialmente no início do ano, houve uma retração por parte das empresas, no sentido de insegurança quanto ao futuro da Lei Rouanet. O que iria acontecer, porque o governo tinha dado alguns sinais de que não era favorável esse mecanismo de apoio à cultura. Foram anunciadas algumas alterações no processo, mas essas alterações acabaram não tendo muita influência assim, no tipo de projeto que eu faço. Elas afetaram mais os projetos que eram projetos de quantias de grande monta, superiores a 1 milhão, etc. E meus projetos estão bem aquém desse pode total. dizer que vem mais livro por aí? Não vem mais livro por aí.